Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Bom, chegando aqui novamente, como eu disse pra vocês, essa semana teria um teor aí mais policial. E esta história contém aí possíveis gatilhos, então tenham cuidado ao ouvir. E eu gostaria de dizer de novo que nós estamos com um grupo no WhatsApp. Quem quiser entrar no grupo está aqui na descrição dessa história e também no Instagram, no link da bio. É só você clicar, tem um destaque lá com avisos também, onde tem o grupo. Então, entrem lá, deem a opinião de vocês, tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Sejam moderados, né, pacíficos, para que a gente tenha um grupo agradável a todos. E você já sabe, para mais histórias de forma exclusiva e inédita, sem interrupções e edições, entre lá no Apoia-se, é apenas R$ 9,00 e isso me ajuda muito e você vai ter histórias novas. Então, hoje eu estou trazendo a história da Sabrina. Bora começar? A Sabrina, quando ela estava ali mais jovem, ela hoje tem 55 anos e quando ela estava mais jovem, ela teve a sorte de ser concebida aí, como ela disse, em uma família que tem uma boa renda e que os pais conseguiu fazer com que ela fizesse uma faculdade jovem. Naquela época, a gente sabe o quanto que era difícil. Ela cresceu aí em uma cidade também que já estava mais desenvolvida. Então, ela conseguiu entrar na faculdade, fazer o curso, vamos colocar aqui, administração. E ela conseguiu fazer administração lá atrás, naquela época, onde era mais difícil. E ela ainda morava com os pais nessa época, então ela teve ali esse apoio para fazer comida, alimentação. Tinha uma moça ali que ajudava na casa. Então, dá para perceber que é uma família que tinha uma classe ali mais estável. Eles não eram ricos, né? Mas com muito esforço, o pai e a mãe ali da Sabrina, eles tinham conseguido fazer uma estabilidade, ter uma estabilidade. O pai, com muito esforço, conseguiu abrir um negócio. Com o tempo, ele foi comprando terreno e investindo o dinheiro que ele tinha. E com isso ele tinha alguns imóveis e através do aluguel desses imóveis ele conseguiu estabilizar ali toda a família. Após estudar durante esse período, a Sabrina ela finalmente conseguiu entrar em uma empresa que ela queria muito, que é um banco. A gente não vai falar qual banco que é. Então vai ser aí o Bora Banco, Bora Bank. E ela estava muito feliz de estar trabalhando ali no Bora Bank. E ela, nos seus auges aí, dos seus 22 anos, já estava ali uma moça formada com um trabalho estável e ela estava se sentindo muito bem. Então, ela começou a trabalhar ali, ser muito feliz naquilo que ela fazia, encontrou um cara, começou a namorar com esse cara, tornou-se um casamento. O tempo ali foi passando. Quando ela tinha aí por volta dos seus 36 anos, ela teve a primeira filha e com 38 ela teve a outra filha. E a vida foi acontecendo. E nessa época, as coisas na família dela, né, ali com o pai, foi ficando um pouco mais complicada porque o pai passou a ter problema com jogos. A partir do momento que ele viu que ele estava com a vida estável, ele arrumou uma amante, que com essa amante, eles começaram a jogar. Essa amante falava coisas pra ele, incentivava ele a jogar joguinho, gente, tipo, né, lotobora, essas coisinhas, raspadinhas.
E torrando muito dinheiro. E às vezes a gente acha que isso são coisas banais, que o valor é mínimo. Mas a partir do momento que você sente a necessidade de gastar muito dinheiro naquilo, porque você acredita que vai ter um retorno, mais dinheiro vai indo. A gente, inclusive, já falou sobre isso em uma história aqui. Telecapta, né? E ele começou a fazer isso, aí gastando o dinheiro dele dessa forma. E ele começou a fazer algumas mudanças. Então, sem que a esposa dele soubesse isso, a Sabrina só descobriu depois, ele vendeu alguns imóveis, deu dinheiro para amante torrar. Nisso descobriram que ele também começou a ir em casas de prostituição e gastar o dinheiro todo lá e vender os imóveis. E aí algumas coisas ali da família foi perrengando, vamos dizer assim, foi ficando mal das pernas. E a Sabrina, por ter um emprego estável neste banco que ela gostava, no Bora Bank, nesse meio tempo ela já tinha conseguido promoções, então ela já estava ali quase que se tornando gerente geral de um banco. Ela estava sendo gerente de funções. Então, ela era quase que gerente geral, faltava pouca coisa para atingir essa margem. Então, ela ficava ali auxiliando o pessoal do caixa, ela tinha acesso ao cofre, ela que ajudava ali naqueles autos atendimentos, né? Que foi começando a surgir na época, porque também a tecnologia foi começando a surgir. E assim, ela chegou a pegar a época onde tinha ainda máquina de escrever em algumas agências bancárias, onde a maioria dos documentos dos clientes eram em papel. Então, foi uma época ali de transição também, que ela teve que passar, que deu certo. E ali, a partir daquele momento que a família estava passando por um momento turbulento, ela tinha um irmão mais novo, ela tinha um cargo bom no Bora Bank, ela passou a ser a maior estrutura daquela família. Ela tinha irmãos mais novos, ela era a mais velha daquela casa, então ela tinha irmãos mais novos e ela passou a ajudar esses irmãos. Então, ela pagava um cursinho para um ali, pagou a faculdade de um outro irmão que tinha conseguido ali uma imparcialidade de uma bolsa na faculdade, então ela pagou uma faculdade de engenharia ali para o outro irmão e foi sendo o pilar daquela família, muita coisa acumulada, tendo que lidar com as próprias filhas, até que um dia ela recebeu uma importante decisão que ela queria muito, que era se tornar gerente geral de um banco em uma cidade, era mais ou menos uns 90 quilômetros de onde ali os pais moravam. A partir do momento que a Sabrina tinha casado, ela morava na mesma cidade, mas ela morava na casa dela, né? A partir do momento que ela encontrou o marido, foi morar em outra casa, ela morou em casa mesmo, ela e o marido com boas condições ali, né? Conseguiram estabilizar uma boa vida, morar em uma casa, e ela recebeu ali aquela proposta de ir para uma cidade a 90 quilômetros daquela cidade onde ela morava, para poder atuar como gerente geral. Chegando em casa, ela conversou com o marido e o marido ficou super feliz por ela. Na época, o marido tinha um trabalho onde ele poderia verificar a possibilidade de transferência e o marido conseguiu. A partir dali, ela contou para as filhas crianças ainda, mas ela conseguiu, né, falar com as crianças ficaram felizes, assim, tristes com perder os amiguinhos da escola, as pessoas que conhecia, já tinha priminhos que moravam perto que elas gostavam, mas a Sabrina, ela conseguiu fazer com que as crianças vissem essa mudança com outros olhos, de conhecer uma nova cidade e tal. Então as meninas foram ficando empolgadas ali, né? Então ela contou para os pais, contou ali para o restante da família. Ela disse que continuaria, né, pagando ali a faculdade do irmão, o cursinho do outro irmão. E ela ficou feliz porque ela ganharia mais, ela conseguiria investir mais, ela tinha vontade ali de comprar imóveis e fazer dar certo, né? E ela com muita coisa
na cabeça, ela foi para essa nova cidade. E aí ela já estava com os seus 40 e poucos anos. Bom, então ela foi ali aceitar aquele novo desafio, foi para aquela outra cidade. E ela já tinha descoberto algumas coisas do pai, do passado do pai, mas ela não tinha a história completa. Ali, naquele meio termo, para acontecer a mudança, ela teve que ir primeiro, né, para poder. Ela ficou num motel para poder verificar onde tinha uma casa para alugar primeiro, se tinha alguma casa à venda para ela estabilizar mais um pouquinho. E era uma coisa assim também que, para um gerente geral, normalmente ele fica um tempo na cidade, mas depois ele vai passando por transferências pela própria segurança e também é uma espécie daquele banco que aquele banco acredita que evita fraudes dessa forma, e vai trazendo renovação. Bom, era uma característica do banco lá onde ela entrou. Então ela sabia que ela ia ter uma estabilidade ali de 2, 3 anos, mas que talvez depois ela iria mudar. Então ela estava ainda nesse processo de conversar com o marido se ela comprava uma casa ou não, o que seria melhor, o que eles fariam. Então eles estavam ali nesse momento decisivo da vida deles. Bom, as crianças ali, né, também empolgadas com a mudança, ela foi primeiro, conseguiu achar uma casa, ela achou uma casa num bairro ali bom, onde tinha uma escola a alguns quarteirões, onde as meninas conseguiriam ser matriculadas, e ela já foi ajeitando isso, e no momento da mudança mesmo, muitas das coisas já estavam resolvidas. Então, foi contratada uma equipe de mudança, aconteceu a mudança, ela foi para lá. Bom, nisso ela começou a trabalhar e chegou para ela também mais detalhes que eu não vou trazer aqui muito, porque não é esse o foco, né? Ela pediu para só dar uma pincelada nisso, mas chegou mais detalhes aí sobre coisas que tinham acontecido com o pai, sobre vendas de imóveis, entre outras coisas, outro imóvel que ele tinha vendido. E isso foi enchendo a cabeça da Sabrina, ela foi ficando preocupada, ela chegou a visitar a mãe para poder ver como que as coisas estavam, resolver algumas coisas, e a Sabrina estava com muita coisa na cabeça. Bom, ali, pela própria segurança, o próprio banco incentiva que os gerentes, né, tenham ali câmeras de segurança em casa. Então, ela foi lá, contratou uma equipe, colocou câmera de segurança, tinha também um alarme para alerta e tal. Naquela época não era uma câmera onde conseguiria colocar um aplicativo no celular, ela não conseguiu colocar essa, mas tinha um outro sistema lá, né, que ela tinha um sistema interno dela. Ela fez isso. A casa ao redor tinha aqueles arames, né, passados assim em volta da casa toda, aqueles que vai se contorcendo assim. Então ela prezou muito por essa segurança, era uma casa grande, com quintal, tinha terraço. E ela estava muito feliz, né? Ali, ela e as meninas também começaram até a pensar na possibilidade de ter um cachorrinho, porque as meninas queriam muito. E ela estava nessa vibe de mudança, coisa boa, muita coisa na cabeça. E o que a Sabrina começou a fazer? A ir todo dia para o trabalho. O marido tinha conseguido ali a transferência que ele precisava. E ela conseguiu, né, colocar as meninas na escolinha e tal. Então, a rotina da Sabrina funcionava de que forma? A rotina da Sabrina, ela acordava de manhã, tomava o café da manhã, dava banho nas filhas, as filhas estudando ali na parte da manhã, e tinha uma espécie que ela me explicou, não era uma creche, mas era uma escolinha particular que você pagava como se fosse um reforço para a criança ir para a escolinha de manhã e ficar nesse reforço de tarde até que ela chegasse. Que também era uma escolinha ali que ficava à parte, tinha câmera de segurança nessa escolinha, a escola toda cheia de grade. Então, ela levava as filhas de manhã
para a escola. E ali, na parte da tarde, o marido pegava as meninas na escola e deixava na escolinha de reforço particular. Essa escolinha de reforço acontecia muito parecido com o que acontece no CCM, né? Que eu falei para vocês, CCMM, que é ajudar as crianças com reforço das matérias que ela tem na escola, fazer brincadeiras à parte. Se a criança tem alguma dificuldade, o pai poderia pedir, né? Ah, eu gostaria que ela tivesse um reforço de matemática. E ali eles tinham isso, só que era de uma forma particular. Bom, ela fez isso e o marido todo dia ia lá, deixava as meninas nessa escolinha particular na hora do almoço dele. Ela, às vezes, não fazia horário de almoço, era uma coisa mais corrida, enfim. E ali na parte da tarde, o marido costumava buscar as meninas na escolinha particular e ir para casa porque ele saía um pouco mais cedo. Ela, como gerente, ela tinha que terminar todo o expediente, finalizar. Ela ajudava o banco a fechar. Tinha ali os seguranças do banco, né? E acontecia todo esse ritual. E ela fazia isso todos os dias. Era aquele ritual que ela e a família dela tinha de pegar as meninas, levar. E aí, quando era à noite, ela fechava o banco, finalizava. Sempre ficava um ou dois seguranças do banco ali com ela para ela fechar. Finalizava o expediente. Os seguranças do banco normalmente deixam armas, tudo que ele tem dentro do cofre do banco. Tem um cofre separado para essas coisas. E quando eles estão saindo mesmo, eles não estão armados, porque o segurança não é como a polícia. Ele não pode andar armado 24 horas. Pelo menos neste caso deste banco, como ela me explicou, não podia. Então eles ficavam ali vigiando, olhando, mas acompanhando ela, mas sem arma nem nada. Sem uniforme já, que eles não podem andar uniformizado nas ruas. Então, basicamente isso. Ela começou a viver essa rotina dela, cabeça meio cheia, as coisas meio pensativas e tal. E aí foi onde aconteceu. Em um certo dia, a Sabrina foi pro banco e ela disse que ela sentiu que o dia estava meio estranho. Ela acordou com aquela sensação estranha e tal. Mas ela pensou que poderia ser besteira dela. Então ela se arrumou, fez ali todo o programado dela e foi pro banco. Chegou ali no banco, rotina dela normal. Então ali ela ajudava, né, o pessoal dos caixas, eram 2 caixas, então ela ajudava porque tem que fazer uma contagem de dinheiro, verificar, fazer aqueles depósitos, né, que a pessoa faz o depósito lá fora, a pessoa faz o depósito ali no caixa, depois no início do expediente, para ver quanto que tem dentro do envelope para lançar diretamente na conta do cliente. E vai fazendo essa contabilidade, tira os envelopes, vê quanto de dinheiro tem nas máquinas para poder ali fazer a contagem certinha. Ah, precisa de mais nota de 50, mais nota de 2, aqui vai entrar tantos R$1.000. E vai fazendo essa contagem e tal. E assim, boa parte dessa dinâmica eu conheço porque eu já trabalhei nessa área também. Então, basicamente é isso. E ela foi me explicando como que era a rotina no banco dela também. E ali ela auxiliava, né, viu o que precisava, se desse alguma diferença de caixa, ela ajudava, via onde que podia achar essa diferença, tinha as câmeras, né, dentro do banco também e tal. Aí tinha a parte dos escriturários, que tinha a parte de atendimento ao público. Então, como que seria ali, se tivesse algum problema, se alguém quisesse pegar um empréstimo, ela ajudava, né, o pessoal a fazer essa negociação. Assim, o trabalho dia a dia ali do banco. Até que, de repente, neste dia, entrou um cara, assim, com uma roupa mais fofa, mais acolchoada, dentro do banco.
e não apitou nem nada. Ele entrou normal. E depois que ele estava dentro do banco, ele e mais 2 caras anunciaram um assalto. Eles já estavam lá dentro. Então, eles anunciaram o assalto, mandou todo mundo pro chão e eles estavam assim. De que forma? Eles tinham feito um mecanismo onde eles estavam com arma branca, então facas, essas coisas assim, que era uma espécie de vidro, uma coisa que não conseguiu ser detectada dentro do banco. E ali os 3, eles renderam cada um dos guardinhas e eles começaram a pedir a arma dos guardas. E uma das coisas que a Sabrina me falou é que no momento que esses guardas, esses seguranças, eles passam por treinamento, uma coisa muito específica que eles recebem como orientação é jamais entregar a própria arma. Você não pode entregar, você pegar a arma e entregar não pode. Então tinha um dos seguranças ali, vou colocar o nome dele de Chico, que ele tava assim, já era um senhor quase aposentado, só tava ali, né? Era um segurança mais velhinho que ficava ali, quase aposentando, um cara mais lento. E esse cara deu um murro na cara dele e pegou a arma dele, atingiu ele, então ele não entregou a arma, não deixou e não entregou a arma pro bandido, tentou segurar ali para eles não pegarem, mas no momento que ele levou um murro, ele desmaiou. Então, foi um momento de tensão ali dentro da agência. E ele pegou a arma, enquanto isso, ele possibilitou que os outros também conseguissem pegar a arma dos outros seguranças. E ali, naquele momento, a Sabrina, ela estava num horário do expediente dela, onde ela fazia um certo tipo de transição ali, e era uma rotina que ela tinha diária, e ela estava meio que no meio da agência ali. Então, eles sabiam exatamente quem a Sabrina era e qual o papel dela na agência, que ela era gerente e tal. Eles tentaram, ali, naquele momento, realizar um saque, falar com ela, pedir as coisas, e ela falava que ela não tinha autorização, que ela não sabia o que fazer. Então, eles falaram para ela que eles colocariam uma bala na cabeça dela e tal. Até que, de repente, um desses caras falou o nome do marido da Sabrina. E ele falou assim: Eu acho que você gostaria que o João Carlos e suas filhas ficassem bem, né? Pois é, tem um parça meu com o João Carlos e as suas filhas. Sua filha mais nova foi de Maria Chiquinha pra escola hoje, a outra foi de trança. Uma tava de vestido de bolinha, a outra com uma blusa de florzinha. Então acho melhor você fazer o que a gente tá te falando pro seu próprio bem e pelo bem da sua família. ali a Sabrina deu teto preto. Ela já ficou desolada, começou a chorar e ela não sabia direito o que fazer. Ela foi até o cofre para poder ver o que poderia ser feito e tal. E ela sempre, o tempo todo, falando: liga para os meus supervisores, liga para os meus superiores, negocia com eles, pelo amor de Deus, minha família e tal. E foi falando, foi falando, foi falando. E foi um momento de muita tensão, muita preocupação. E ali, naquele momento, ela conseguiu, em uma parte lá do banco, acionar o chamado de polícia, né? Ela tinha como se fosse uma espécie de controle ali, que ela acionava um alarme silencioso e ela conseguiu acionar para que fosse chamada a polícia. Nisso veio a polícia, só que viram como que estava a situação e ali houve telefonema, gente, como filme mesmo. E aí teve um momento de negociação e tal, até que eu não vou especificar como que conseguiram fazer com que esses caras saíssem da agência e não levassem nada, conseguiram prender esses caras. Bom,
Esses caras foram pegos, a Sabrina estava totalmente ali fora de si, não sabia direito o que tinha acontecido, e ela ligou pro marido, né? Ligou no trabalho do marido, foi saber onde que ele estava, o que ele estava fazendo, e ela descobriu que nunca tinha tido o sequestro da família dela. Aqueles caras, eles estavam vigiando ela, mas eles jogaram verde. Eles não chegaram a pegar a família da Sabrina, as filhas estavam bem lá na escolinha também. Então, naquele momento, ela foi liberada. Ela teve que passar por um especialista ali do próprio banco, que o próprio banco direcionava, né, um terapeuta e tal, para ver o que poderia ser feito. E a primeiro momento ela ficou 15 dias fora do trabalho e não tinha ali imediatamente um local para ela ser transferida, mas ela poderia sim, com o mesmo salário, ir para uma outra agência e ficar ali abaixo do gerente geral dessa outra agência. Só que ali as coisas foram se acalmando, ela fez o tratamento e ela preferiu permanecer na cidade onde ela já estava e continuar com esse tratamento. E com esse tratamento, ela dá sequência ali nas coisinhas, tudo certinho e tal. A partir daquele momento, a Sabrina ela viu a importância de mudar a rotina dela. Então, ela teve essa mudança de rotina para poder ali não chamar muita atenção. Uma vez ela passava num bairro, outra vez ela passava no outro. E ela fez essa mudança de rotina. Passado ali mais alguns meses, ela com essa mudança de rotina, às vezes ela levava a filha para a escola, às vezes era o marido, às vezes ela levava para a escolinha particular de reforço, às vezes era o marido, então não tinha ali uma quantidade certa. Ela mudou um pouco a rotina dela e foi assim que aconteceu. As coisas estavam indo bem, ela estava conseguindo se recuperar bem e conseguindo se dar melhor ali na agência e tal. E beleza, a vida acontecendo em si. Acontece que um dia a Sabrina estava retornando para casa e o marido sempre chegava antes que ela, junto com as filhas. E ela chegou em casa, ela demorava ali 1 hora e meia de diferença do marido para poder chegar em casa, né? E ali, quando ela chegou em casa, o carro do marido não estava. Ela achou estranho, colocou o carro para dentro, ligou para a escolinha das meninas e o marido tinha passado e recolhido já as meninas. A escolinha, inclusive, estava finalizando o expediente, já estava fechando. E ela achou estranho, né? O marido não tá lá com as filhas, era o dia dele buscar as filhas na escola. E aí, gente, quando ela chegou em casa, a casa da Sabrina estava revirada. Tava tudo revirado. E ela teve uma sensação péssima, uma sensação ruim. E assim, no meio da sala dela, onde a sala e a copa ficavam meio que juntas, em cima da mesa, ela encontrou um bilhete e um número de telefone. E ali, ela sentiu a pior sensação do mundo. E quando ela ligou, era um cara falando que estava com a família dela e que agora não era nenhum tipo ali de teste para ela, que eles realmente haviam sequestrado a família. Então, ali abaixou, né, não sei, o marido parecia estar com alguma coisa na boca, abaixou e ela falou com o marido. E ali com o marido, eles já tinham, depois daquele primeiro assalto, eles já tinham conversado um com o outro sobre, sei lá, uma espécie de frase, um código que os dois teriam um entre o outro. E ela falou essa frase e ele correspondeu do outro lado. Então ela tinha certeza
de que era o marido dela e que eles estavam passando por um momento ali de tensão. O marido realmente tinha sido sequestrado ali e tal. E ela gelou toda. E ali ela recebeu as orientações que não era para chamar a polícia, que ela deveria ir até a agência com a chave dela, sem alarmar ninguém, falar que ela tinha esquecido uma bolsa dentro da agência e tal, encher uma mala de dinheiro ali do cofre para levar para esses caras. E esses caras, ela não sabe como, eles sabiam que dentro da agência tinha um valor grande de dinheiro. Porque funciona assim, quando tem muito dinheiro dentro da agência, é depositado muito valor em nota, tem uma grande movimentação de dinheiro em espécie viva mesmo, né? Não é transferência online, não. É dinheiro em espécie mesmo. Existe uma empresa que ela tem os carros fortes, e esses carros fortes, eles são contratados pelo próprio banco, eles têm policiais, seguranças armados dentro dele. Eles vão até o banco, no Bora Bank, pegam essa quantia de dinheiro, eles assinam uma espécie de nota fiscal falando o valor que está ali dentro, eles conferem aquele valor, existe a contagem, a conferência, coloca dentro do saco de dinheiro ali, é feito todo uma amarração do dinheiro. Aí vamos supor, aqui hoje a gente está retirando da agência tal, número tal, do gerente tal, valor de tantos R$ 1.000 e tal. Faz ali tudo, é assinado entre ambas as partes ali que aquele dinheiro está sendo retirado da agência e aquele carro forte vai embora para a próxima agência, para o próximo lugar que contratou, até que esse dinheiro vai passando ali de carro forte a carro forte, tem um lugar para fazer a entrega certinho, até que isso chegue, né, ao Banco Central. Ou, por exemplo, tem agência que está precisando de dinheiro, então no lugar de ser retirado, é colocado dinheiro. Então tem essas movimentações que funcionam através do carro forte. E esse cara, esse assaltante, ladrão, o cara que estava cometendo crime ali, ele sabia mais ou menos a quantidade de dinheiro que tinha na agência. E era uma quantidade grande de dinheiro. Era uma quantidade muito grande. E esse cara, ele sabia. E ele fazia mais ou menos os cálculos. E ele falou isso para Sabrina. Como que ele sabia? Ele passou algumas especificações. Eu sei que tem. Ela tentou falar que não tinha dinheiro. Mas ele falou para ela, eu sei que tem. Não vai dar certo se você ficar mentindo pra gente desse jeito. Então, eles tiveram ali uma comunicação mais bruta ali. E a Sabrina pensando na família dela. Porque agora a família dela tinha sido sequestrada. E ela começou a pensar, mentalizar na cabeça dela também. Tipo assim, daqui... eu demorou mais ou menos 1h30 pra chegar. Eles chegaram aqui, provavelmente, quando meu marido chegou. Então, eles estão a 1h30 andando. Qual que era a rodovia mais fácil deles passarem? Para onde que vai para mais lugares? Então, ela começou a mentalizar isso para tentar entender onde que o marido dela estava. E o tempo todo o cara falando que não queria que ela chamasse a polícia. E esse cara queria que ela ficasse o tempo todo no telefone com ele. Aí, a Sabrina, ela teve um clique ali no momento que ela falou que se o telefone dela ficasse o tempo todo com ele no gancho e ela fosse entrar no banco e o pessoal ligasse para ela para ver se estava tudo bem e ela falar que estava entrando por causa da bolsa que ela esqueceu e tal, e o pessoal não conseguisse entrar em contato com ela, que eles alertariam a polícia da mesma forma, porque se eles não conseguem entrar em contato, eles iriam entrar em contato com a polícia. Então, o cara acabou deixando com que ela desligasse e ela começou a pensar no que ela faria o tempo todo. E ali, para ela, mesmo que eles falaram para não colocar a polícia no meio, a Sabrina ligou para a polícia. Ela explicou que ela era gerente do banco, que a família dela tinha sido sequestrada, ela explicou mais ou menos o horário. E aí, gente, como já tinha acontecido isso com ela antes, ela falou isso pros caras,
para os policiais e falou também que acreditava que aqueles caras que tinham cometido aquele primeiro assalto na agência dela estavam envolvidos dessa vez também, porque eles falaram algumas coisas que deram a entender que os caras tinham envolvimento no que estava acontecendo ali de novo. Então ela explicou e foi montada uma força-tarefa. A cidade onde ela estava morando tinha mais possibilidades, tinha mais policiais e também conseguia, né, receber policiais de uma área ali que ficava mais ou menos a 50 quilômetros de distância, que era uma cidade muito maior, então eles conseguiram montar uma força-tarefa. Para isso teve que vir policial. Não sei ao certo o nome, tá? Nem eu nem a Sabrina entende muito bem sobre essa parte, mas a gente vai falar aqui mais ou menos. Se a gente estiver errado, vocês corrigem. Veio investigador, negociador, pessoas para poder montar essa força-tarefa. Então, foram até a casa da Sabrina, eles ficaram com um receio, assim, a Sabrina também ficou, porque ela falou, olha, esses caras são inteligentes, eles devem estar vigiando a minha casa. E ali, naquele momento, ela recebeu uma ligação novamente dos caras e ela chegou a falar, olha, minha mãe estava vindo para cá hoje, junto com meu pai, então vai chegar um carro preto, assim, assado. Ela deu umas especificações lá, que é dos meus pais, mas eu não vou alarmar eles, nem nada, só não faz nada com eles e tal. E ali dentro do carro preto tava indo policial e tal, para ver a situação como que tava. Então começou essa comunicação entre os policiais, né? Eles entraram com esse carro dentro da casa dela, fechou a garagem. Ali eles conseguiram ver as câmeras e os policiais começaram a orientar ela a ir para o banco e fazer o que esses caras estavam pedindo. Ela teve que ligar, né? A equipe lá do banco foi acionada e foi orientada. Como havia esse sequestro, o banco ele acabou tendo que liberar esse dinheiro. Só que aí, gente, eu também não sei como que funciona essa parte, mas existe aqueles números, né? Que você consegue ali pelo número das notas, ver onde que tá a nota, fazer a investigação. Mas eu também não sei como que funciona esse registro, essa parte eu não sei. Mas aconteceu essa negociação. E assim, gente, foi um momento de tensão. A Sabrina falou que entrou no modo robô neste momento e tudo que ela fez foi baseado na orientação da polícia e sempre acreditando que a família dela ia ficar bem. Gente, acontece que veio acontecer muita coisa, muita coisa, muita coisa. A Sabrina ficou muito assustada. Ela ficou desacreditada mesmo, pensando assim, cara, esses caras que estão fazendo isso são muito inteligentes. Eles acompanharam meus passos. Eles sabem quem eu sou, quem o meu marido é. Teve aquele primeiro assalto, veio isso agora. E eles acompanhavam a nova rotina da Sabrina. Então, eles sabiam dessa nova rotina dela também. O cara chegou a abusar dela, falar, você achou que com essa nova rotina de merda, você ia disfarçar alguma coisa e tal. Então, foi uma confusão ali. Até que algumas especificações eu não vou poder dar aqui, né, da forma que a polícia agiu, as coisas que aconteceram, os detalhes disso, né, que são muito profundos aqui também. Houve uma negociação, a polícia conseguiu achar o carro onde estavam esses caras e tal. E aí, gente, no final, né, pra gente estar contando essa história aqui é porque as coisas acabaram relativamente bem, foi encontrada a família da Sabrina. Eles estavam dentro do próprio carro do marido da Sabrina, em uma estrada de chão, a uns 30 quilômetros dali. Então, o que eles pensaram? Que aquele carro seria investigado, com certeza e tal. E aí, para tentar confundir a polícia, como se eles estivessem, no momento da fuga, eles estivessem com a família da Sabrina, eles, no lugar de ir para muito longe e tal, eles deixaram numa área rural o carro do marido da Sabrina eles estavam no porta-mala.
né? Estavam amarrados no porta-mala, o pai com as 2 filhas e tal. Eles passaram muito medo, muito aperto. Aí teve uma família que passou por ali de charrete, viu o carro abandonado, achou estranho e ligou para a polícia. E, através disso, conseguiu abrir o capô, ver tudo certinho. A polícia foi até lá, confirmou a placa do carro que era do marido da Sabrina e conseguiu tirar a família da Sabrina de lá. As filhas da Sabrina estavam completamente assustadas, completamente assim, fora de si. E foi muito complicado para ela, para toda a família, tudo aquilo que eles passaram. Teve, inclusive, repórter na época, só que ela não quis falar, ela não deu declarações. E o pessoal do Barabank deu uma assistência, mas assim, gente, imagina a situação que a Sabrina tava, a situação que a família dela passou. Teve aquele primeiro momento, aconteceu esse segundo momento. Será que tem alguma coisa que a agência consiga fazer que diminua essa sensação de insegurança que ela ficou, os traumas que a família dela ficou, né? A partir daquele momento, ela chamou um advogado, e junto com o advogado, ela conseguiu um acordo onde ela receberia o salário de um gerente geral, mas que o cargo dela seria rebaixado. Ela e toda a família recebeu assistência terapêutica, psicológica e psiquiátrica durante 1 ano, totalmente paga pelo Barabank, tá? Eles receberam um cachê, um voucher de viagem para toda a família de 30 dias depois do ocorrido. Então, ela pôde escolher o lugar que ela queria ficar, com tudo pago pela essa agência. Então, ela ficou ali 30 dias viajando, ela e a família, por conta da agência, para conseguir espairecer de tudo que tinha acontecido. E ela, com certeza, aí, mudou de cidade com tudo pago pelo banco também. Então, ela conseguiu alugar uma outra casa para uma outra agência, que é para onde ela foi transferida. E ela recebeu um valor de suporte ali para ela e para a família, caso ela precisasse de algumas necessidades extras nessa outra cidade também. E foi dito para ela que a qualquer momento que ela quisesse uma transferência, a partir daquele dia, não interessava para onde, não interessava como, o banco daria essa assistência para ela. Foi feito um acordo com todas essas especificações, pelo menos, né? Teve uma boa ajuda nesse sentido. E a Sabrina trabalhou lá por alguns anos, até que teve um acordo coletivo para algumas pessoas se aposentarem mais cedo, né, ali daquele banco, um acordo coletivo para ir demitindo o funcionário. E ela, por conta do que tinha acontecido e por conta da vida dela em si, entre outras coisas, recebeu este acordo, mesmo ela sendo um pouco mais nova do que a faixa etária que normalmente o banco faz esse acordo coletivo aí. Ela recebeu esse acordo e ela aceitou. Então, ela meio que, não sei se essa é a palavra certa, né? Se alguém souber, me corrige, mas meio que se aposentou mais cedo. Hoje, né, as coisas estão melhores, as filhas já estão aí fazendo faculdades daquilo que elas gostam, tem ainda alguns traumas, mas se sentem melhor. Até hoje, a Sabrina, ela, em outra cidade, ela troca 1000 vezes mais a rotina dela e ela nunca fala onde que ela já trabalhou, de que ela é aposentada. Já teve vezes dela falar que ela é professora aposentada, dela passar informações que não sejam realmente reais. Assim, em momentos que não são tão cruciais você falar totalmente a verdade. Então, por exemplo, numa consulta de um médico, qual a sua profissão? Só para deixar registrado aqui. Aí ela falava, eu fui professora. Por conta de algumas coisas eu aposentei mais cedo. Você tá entrando num hotel, né? Você tá indo fazer um check-in no hotel. Qual a sua profissão pro cadastro aqui? Então, ela passou a evitar ao máximo falar a real profissão que ela já teve, o contato que ela já teve com isso.
ela é traumatizada até hoje, junto com o marido. Só que depois disso, o próprio terapeuta falou que existe casais que se afastam, existe casais que se aproximam, existe várias formas de lidar com trauma e ela e o marido se aproximaram muito. No momento que uma das filhas, que foi a mais velha, queria sair de casa para estudar, ela teve um momento de crise, de preocupação, mas ela foi fazendo terapia, ela junto com a filha e tal, e ela conseguiu entender, né, que a filha precisava sair de casa e tal, e ali veio, né, as portas mais abertas para a mais nova também fazer o mesmo. Hoje ela reside junto com o marido e a parte que eu falei do pai dela, tudo que aconteceu, por que eu dei um pedacinho dessa parte aqui? Por que eu falei sobre isso? Porque ela disse que ela ficou se culpando durante muito tempo e às vezes até hoje ela se questiona se ela tivesse com a cabeça mais vazia, se ela não teria percebido algo. Às vezes algum carro vigiando ela na rua, às vezes alguém seguindo ela, alguma coisa acontecendo. Só que foi o que eu falei pra ela. Ela já estava acostumada numa rotina muito tranquila, muito pacífica, e ela não imaginava que esse tipo de coisa poderia acontecer. Então, é se culpar demais por uma coisa, né, que não tem como saber e não acho que tinha como evitar, né? Esses caras com certeza sabiam ali o que estavam fazendo. E aí, duas últimas coisas. De acordo com as imagens e com o depoimento do marido, no momento que ele pegou as filhas e que ele estava entrando na garagem com o carro com as filhas, entrou 3 caras por trás ali do carro. Ele não viu, então esses caras jogaram ele com as filhas dentro de casa primeiro, reviraram lá. Não sabe exatamente o que esses caras estavam procurando dentro da casa da Sabrina, mas colocaram ele com as filhas no porta-malas e saíram com o próprio carro de novo, né? E foi aí que aconteceu o sequestro, amarraram eles e aí que foram para a área rural. E aí a expectativa é que tinham 7 caras envolvidos neste esquema. E aí 5 foram pegos e eles conseguiram depoimentos e tal. E outros 2 eles não conseguiram. Outros 2 conseguiram escapar. Não foi todo o valor, mas parte do valor ali, conforme o que tinha sido feito, tinha sido deixado uma bolsa, negociado, enfim. Não vou dar tantas especificações porque a Sabrina pediu para não falar. Mas parte desse dinheiro, esses outros 2 caras conseguiram levar. E na época eles não foram achados e a Sabrina não teve um retorno mediante a isso. Então ela prefere acreditar que esses caras foram pegos depois por outros motivos, por outras causas, para ela se sentir mais tranquila, mas que 2 caras tinham conseguido fugir. Bom, é uma coisa assim, como a Sabrina me falou, Rayane, eu contando pra você, não parece que foi eu que vivi. Parece que foi outra pessoa, parece que eu tô falando pra você de uma série que eu assisti, de algo que aconteceu. Então, é muito surreal e irreal pra mim que fui eu quem viveu tudo isso. Hoje eu olho e eu me vejo mais assim como terceira pessoa, não me vejo como uma pessoa que viveu tudo isso. E é estranho pra mim falar sobre isso, foi muito surreal, foi algo muito planejado, meses que eles ficaram vigiando, entendendo como que funciona. E a suspeita é que um desses caras, né, provavelmente um dos que fugiu também e tal, era alguém que já esteve ativo dentro do banco. Então, alguém que já trabalhou com esse sistema, já trabalhou, já entendia como que funcionava e estava ali no meio, né? E teve também suspeita de, às vezes, algum funcionário que ainda estava ativo ter participado, mas não tiveram como comprovar nada.
E o senhorzinho lá que recebeu aquele murro e acabou desmaiando naquele primeiro assalto que aconteceu. Depois de algum tempo ele conseguiu, já estava quase na hora e ele conseguiu se aposentar. Foi muito difícil, ele ficou um tempo no hospital também com a família dele, mas ele ficou bem depois disso e hoje a Sabrina não tem contato com mais ninguém da época, então ela não sabe aí o que aconteceu com as outras pessoas que já trabalharam com ela. E ela prefere também não saber para não entrar muito nesses assuntos e se lembrar desse passado. Bom, gente, foi isso que aconteceu com a Sabrina. É pesado e é, assim, uma história de terror da vida real. E uma coisa que a Sabrina falou a gente nunca pensa que algo assim vai acontecer com a gente. A gente sempre acha que, aconteceu com outro, isso é coisa de filme, a Sabrina relatou que já houve outros casos do Bora Bank, de outros estados, em que os gerentes recebiam alertas, tinha uma espécie de treinamento e eles ficavam sabendo desses casos, mas a Sabrina nunca achou que isso realmente poderia acontecer com ela. Ela achou que isso seria algo muito irreal, que assim, jamais aconteceria com ela. E acabou acontecendo. Então, assim, isso foi algo que ela falou. A gente nunca espera que isso aconteça com a gente, até que um dia vai lá, acontece e a gente cai na realidade que pode acontecer com qualquer um. Gente, essa é a história da Sabrina, que ela até trouxe, né, até mim. Lembrando, gente, né, agora aqui no final da história, que muita parte dessa história foi alterada. Claro que a essência da história, o que aconteceu, tá todo aí. O que aconteceu foi o que eu contei. Mas detalhes muito específicos, burocráticos, alguns detalhes ali da forma que a polícia agiu, como que aconteceu, como chegou, como que foi chamada. Isso foi ocultado de certa forma. Eu trouxe aí de uma outra visão, né? Justamente porque existe um sigilo nessa situação que aconteceu e a pedido da Sabrina, eu prontamente fiz da forma que ela achou melhor, tá bom? Mas são detalhes que não mudam em nada sobre a história, tá? Isso é importante ressaltar. Sejam moderados no momento de comentar aqui, né, na plataforma de áudio e também de comentar lá nos nossos grupos, né, no Telegram, no WhatsApp. Sejam, por favor, moderados, pacíficos, cautelosos, tá? E é isso, gente. Se você tem um discurso de ódio, se você fala algo, né, que pode afetar a outra pessoa, seu comentário não será aceito, tá bom? Seja aí pacífico. Pode sim ter opinião contrária, mas seja aí cautelosos com as palavras de vocês, tá bom? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Para mais histórias exclusivas e inéditas, vocês já sabem. Vai lá no Apoia-se, porque isso me ajuda muito. E eu quero pedir para vocês novamente, gente, me dê 5 estrelas na plataforma de áudio. Tem muita gente que me ouve e até agora tem 733 avaliações. E tem mais pessoas que me ouvem do que isso. Então, é só ir lá em avaliar o programa e avaliar o podcast com 5 estrelas, porque isso me ajuda muito. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram
ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui, eu te espero lá no Telegram. Um beijo!